a sua própria história com seus micro e pequenos negócios. O Brasil também é a Lúcia, que trabalha na loja do João. Josimar, que entrega seus produtos na cantina da Sueli, que faz as mamitas pro salão da Josiara. E é essa grande cadeia de empreendedores que movimenta nosso país. Eles são o Brasil. Eles são a alma do Brasil. E nós somos a força do empreendedor brasileiro. Somos o Sebrae que o Brasil conta há 50 anos, que contou ontem, conta hoje e vai contar amanhã. Sebrae 50+50. Criar o futuro é fazer história. O que acontece antes do seu play? No YouTube, todas as pessoas podem se expressar e ser ouvidas no mundo inteiro. Trabalhamos constantemente na evolução das nossas diretrizes. Removemos conteúdos que violam nossas políticas. Reduzimos o alcance de conteúdos duvidosos. Recomendamos conteúdos de fontes confiáveis. E recompensamos criadores de conteúdo de qualidade. Antes do seu play, o YouTube trabalha muito para combater a desinformação. Todo time tem seu estádio. Já rolou o fenômeno. Tem time que teve até imperador, mas nenhum deles teve o embaixador. Gustavo Lima. Vai entrar em campo. Vai de bet, bebê. Chegou o Vai de Bet, o novo site para torcer e apostar. Sua chance de se sentir dentro do jogo. Vista essa camisa. Vai de bet. Vaidebet.com. A pizza é com adicional de bom humor. Eu não canto, eu encanto. Amanhã, 8h50 da noite. Na pizza do Faustão. Colégio Decisão, que há 39 anos vem preparando seus alunos para o futuro, sai na frente mais uma vez. Congela as mensalidades para 2023 e as matrículas antecipadas terão 30% de desconto. Garanta agora a vaga do seu filho. Promoção especial para 2023. Corre e aproveite que não vai durar. Superação, conquistas e alegrias. Vem pro Colégio Decisão. Fale conosco pelo WhatsApp. Qual é a loja mais completa da Paraíba quando o assunto é carro? A Auri Autopeças. Aqui você encontra tudo o que precisa, peças para o seu carro nacional e importado, lavarias e acessórios. Sem falar nas facilidades no atendimento, o melhor preço do estado e vários serviços gratuitos que são feitos na hora. Faça agora mesmo o seu orçamento através do WhatsApp com entrega grátis. Pensou em peças? Pensou em Auri Autopeças. Você escuta música pelo digital, vê filmes, faz pagamentos e também pode fazer uma graduação pelo seu celular ou computador. A Unopar tem cursos com duração de 1 ano e meio. É a forma mais simples, rápida e econômica de fazer uma graduação. O Unopar JP vai te dar a primeira mensalidade grátis se você se inscrever agora em um dos 30 cursos de graduação digital. Fale conosco agora pelo WhatsApp 999-319181. Unopar, aqui a sua formação superior acontece. Primeiramente, o top da linha top é uma inovação. Ela irá transformar o seu colchão comum em um colchão com terapias, com tecnologia japonesa e alemã. Irá transformar o seu colchão e irá transformar a sua vida. Volte a fazer caminhada, volte a ter uma vida normal. Se dê a oportunidade, conheça a Live Top no conforto da sua casa. Vocês vão ter que mostrar que sabem trabalhar com qualquer parte do corpo. Nesta terça, logo após o passeio de Band, eu não fiquei tão feliz. Você mentiroso. Masterchef Profissionais.
noite, estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com esse debate histórico e que reúne pela primeira vez os dois candidatos à presidência da República no segundo turno das eleições 2022. Um encontro fundamental para a democracia, promovido por um pool que reúne a TV Cultura, o Grupo Bandeirantes, o UOL e a Folha de São Paulo. Eu lembro que o debate está sendo exibido na internet pelos canais digitais de todas as empresas participantes e pelas rádios Cultura FM e Cultura Brasil. Para abrir este bloco, os dois candidatos terão 1 minuto e meio para responder a uma mesma pergunta. E quem faz essa pergunta inicial é o jornalista Taiguara Ribeiro, da Folha de São Paulo. Por favor, Taiguara. Candidatos, boa noite. O assunto é educação. Durante a pandemia, alunos de escolas públicas enfrentaram uma média de 287 dias sem escola. Além disso, essa falta de escola causou um prejuízo no aprendizado e também aumentou a desigualdade entre crianças negras e brancas, ricas e pobres. O que de concreto, caso os senhores sejam eleitos, vocês farão para recuperar essa defasagem educacional? Pela ordem sorteada, o primeiro a responder é o candidato Lula. Candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Olha, eu tenho dito há 3 meses que a primeira reunião que eu quero fazer, na primeira semana de janeiro, são com os governadores eleitos dos 27 estados e também com os prefeitos da capital para começar uma discussão de como recuperar esses alunos que estão atrasados. Esses alunos que ficaram mais analfabetos do que já eram, porque não tiveram sequer um auxílio de um computador, da internet para poder estudar. Ou seja, 2 milhões de crianças estão mais atrasadas do que os mais ricos e nós vamos recuperar. E o governo federal, através do Ministério da Educação, vai compartilhar com os governadores e com os prefeitos da responsabilidade de recuperar essas aulas para que esses meninos possam aprender mais. Sabe, nós vamos ter que fazer um verdadeiro mutirão, convidar professores que sabem trabalhar de domingo, que sabem trabalhar de sábado, para que a gente possa fazer com que essa meninada, sabe, consiga aprender aquilo que eles deixaram de aprender durante a pandemia. É triste, mas é verdade. Os pobres aprenderam menos, os negros aprenderam menos, porque os ricos têm internet, estudaram em casa, fizeram aula em live, ou seja, e os pobres ficaram sem aula. Isso nós vamos cuidar. Pode se preparar os governadores e os prefeitos, que o Ministério da Educação, no meu governo, vai ser parceiro para recuperar. Candidato Jair Bolsonaro, sua vez de responder, por favor. Até que enfim, uma verdade, uma sinceridade. Os alunos ficaram mais analfabetos do que já eram. Os já eram, foi no teu governo, Lula. E Dilma. A garotada ficou 2 anos em casa. Eu fui contra isso. Mas vamos aos fatos. Nós já estamos fazendo. O nosso ministro da Educação tem um aplicativo que foi aperfeiçoado e já está há 1 ano em vigor. Chama-se Grafogame. Ou seja, num telefone celular, se baixa o programa e a garotada fica ali, letra A, ela aperta o A, aparece o som de A. Vai para sílabas, C, A, K. E no passado, no tempo do Lula, a garotada levava 3 anos para ser alfabetizada. Agora, em nosso governo, leva 6 meses. Ou seja, a grande diferença está aí. A gente não fala o que vai fazer, a gente mostra o que está fazendo. O seu Paulo Freire, Lula, não deu certo. E mais do que isso, nós vamos começar agora com fiéis técnicos para a garotada do ensino médio ter uma profissão. Auxiliar de enfermagem, marceneiro, entre tantos outros. Essa é a diferença do nosso governo e do teu. Tu nunca se preocupou em educar ninguém no Brasil. Nós educamos e alfabetizamos. Agora, mais uma rodada direta com banco de tempo entre os candidatos. Seguindo as mesmas regras do primeiro bloco, cada um terá 15 minutos para administrar como preferir. A ordem é invertida em relação ao primeiro bloco. Portanto, quem começa com a palavra é o candidato Jair Bolsonaro. Bom debate, candidatos. Lula, você não respondeu a pergunta do José de Souza sobre o Petrolão.
Petrolão foi o maior esquema de corrupção da história da humanidade. O endividamento da Petrobras, com desvio de recursos, com compra de refinarias como Passadina, com o começo da construção de 3 refinarias, uma no Maranhão, outra no Pernambuco, outra no Rio de Janeiro. Não concluiu nenhuma, só ali se enterrou 90 bilhões de reais. Dinheiro, Lula, que você enfiou no ralo e grande parte dividiu com seus amigos. Muitos devolveram centenas de milhões de reais. Lula, a Petrobras se endividou em 900 bilhões de reais. Isso equivale a você fazer 60 vezes a transposição São Francisco. Lula, responda sobre o Petrolão. Eu vou responder sobre a Petrobras e vou dizer uma coisa para você. A Petrobras tinha uma dívida de 300 milhões e essa dívida foi feita porque a Petrobras precisava tirar um pré-sal de 7 mil metros de profundidade que vocês não acreditavam. E muita gente nesse país dizia que era impossível tirar o petróleo de 7 mil metros de profundidade. E nós conseguimos tirar e hoje o barril de petróleo colocado em terra é quase que o mesmo preço do barril de petróleo da Arábia Saudita. A segunda coisa é que eu fiz a capitalização da Petrobras de 70 bilhões, foi a maior capitalização da história do capitalismo em dezembro de 2010 e transformei a Petrobras na segunda maior empresa de energia do mundo. E isso permitiu que a gente ficasse autossuficiente. O que acontece é que nós decidimos fazer refinaria sim. O polo petroquímico de Itaboraí, no Rio de Janeiro, que foi parado. Nós decidimos fazer a refinaria no Maranhão, a refinaria no Ceará. Fizemos a refinaria de querosene, sabe, no Rio Grande do Norte. Porque esse país queria ser exportador de produtos derivados e não de óleo cru como está sendo agora. O Brasil tem um potencial extraordinário e se houve corrupção na Petrobras, olha, prendeu-se o ladrão que roubou, acabou. E prendeu porque houve investigação. Porque no nosso governo nada era escondido. A gente não tinha sigilo. Não tinha sigilo do filho, da filha, não tinha sigilo do cartão de crédito. A gente não tinha sigilo das casas, nada, tudo era ali. Era o portal da transparência e era a lei de informação, a lei de acesso à informação, que foram 2 obras-primas que o PT criou para que o povo acompanhasse em tempo real a coisa que foram feitas nesse país. O dado concreto é o seguinte, é que se houve corrupção na Petrobras, não precisava ter quebrado as empresas como foi quebrada as empresas. Você prendesse quem roubou e deixasse as empresas trabalhando, porque foram 4 milhões e 4 mil empregos que se foi para a casa do chapéu. 4 milhões e 400 mil empregos. E além disso, 270 bilhões que se deixou de arrecadar, deixou-se de se investir e 58 bilhões que se deixou de arrecadar. Esse foi o desastre do Brasil. Esse foi o desastre do Brasil de uma empresa que poderia estar exportando derivado nesse momento, ganhando muito mais dinheiro do que está ganhando agora. Por isso, meu caro, eu não tenho nenhum problema de explicar o Petrolão, o petrolinho. Eu quero você explicar a forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida. Tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta, porque vai acabar. Porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. É isso. Estou à sua disposição. Aliás, fica aqui, Lula, fica aqui. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Fica aqui. Deixa eu falar para você. Sabe o que eu quero saber agora? Candidato, que todo o discurso seu no Congresso Nacional era falando bem de mim, você era deputado, eu era presidente. Me ligaram, disseram que você era um puxa-saco meu, que não tinha precedente na história. Porque você sabe que eu cuidei do Exército, que quando eu cheguei não tinha sequer coturno, o soldado era liberado às 11 horas porque não tinha dinheiro para o rancho,
Você sabe que a Marinha não tinha quase mais navio, você sabe que a aeronáutica não tinha avião, e você sabe que eu cuidei das Forças Armadas com carinho que nem você cuidou das Forças Armadas como eu cuidei, porque eu quero uma Forças Armadas preparada, competentemente armada para defender a soberania brasileira contra possíveis inimigos externos. É isso que eu quero para esse país. Lula, se respeitar as Forças Armadas, você botaria gente competente para ser minha defesa, e não companheiros lá para dentro. Petrobras, Lula, o endividamento foi 900 bilhões. Você começou a fazer 3 refinarias, não concluiu nenhuma. Vocês compraram uma passadinha lá fora, uma sucata. Você entregou para Evo Morales da Bolívia 2 refinarias nossas. Pare de mentir. Pare de mentir. Eu estou falando. É mentira sua. Ah, é mentira? É mentira sua. Mentira. Mentira minha? Mentira. Você me entregou. Olha ali para aquela câmara que você deve estar com seus filhos ouvindo você e repita. Os meus filhos me acompanham, os seus não. Você, aliás, você não sabe fazer outra coisa, eu não sei mentir, Quando os dois falam, o espectador não consegue entender o que se fala. Itaboraí virou uma cidade fantasma lá no Rio de Janeiro. Estamos começando a recuperar tudo isso aí. Um escândalo sem tamanho. Olha aqui, Lula. Os delatores devolveram 6 bilhões de reais. $1 bilhão foi para os Estados Unidos, para a Bolsa, que foi prejudicada pela interferência no preço. Olha aqui, Lula, as empresas que roubaram a Petrobras. Odebrecht devolveu 2,7 bi, SBM 1,3, Andrade Gutierrez 1,4, Braskem 2,8 bilhões, Camargo Corrêa 1,4 bilhão, OAS 1,9 bilhão, e assim vai. 16 bilhões de reais que as empresas devolveram, somado com 6 bi dos delatores, mais outros quase 6 bi para os Estados Unidos. Só o que foi contabilizado e achado, esses ladrões devolveram 30 bilhões de reais, fora o que não foi achado. Você vem falar que não houve roubalheira, que você trabalhou para o bem da Petrobras, não dá nem para discutir. Eu não disse que não houve roubalheira, porque as pessoas se confessaram. Quando o cara confessa um crime, é porque ele cometeu um crime. As pessoas foram lá e delataram que houve roubo na Petrobras, pode ter havido. O que eu quero dizer é que para você combater a corrupção, você não precisava quebrar as empresas. Você não precisava fechar as empresas. Na Coreia não fecharam a Samsung. Na Alemanha não fecharam a Volkswagen. Na França não fecharam a Alstom. Ou seja, prendeu-se o dono da empresa e os trabalhadores continuaram trabalhando, a empresa continuou produzindo e as coisas aconteceram. Sabe que o polo petroquímico de Itaboraí estava 85% pronto. Estava 85% pronto. O maior polo petroquímico que esse país podia ter. Está parado. Está parado. Porque se levantou muita denúncia, não se provou metade da denúncia e está lá o polo petroquímico ferrujando, quem sabe para ser privatizado a troco de banana, como foi feito com o gasoduto brasileiro. Que Lula, sabe por que houve Lula, você sabe por que houve roubalheira na Petrobras, Lula? Que você entregou para partidos políticos, diretorias da Petrobras. Você fez um leilão em troca de apoio dentro do parlamento. Não minta. Você botava. Não minta que é feio. Candidato Lula, respeita, ele está falando. Com grupos partidários. E o pessoal entrava para saquear. E você, com os votos caindo para aprovar suas propostas lá dentro, você se refestelava. Olha o BNDES, Lula. Fala do BNDES. Por que a Venezuela tem metrô e Belo Horizonte não tem metrô? Você entregou $1 bilhão e 60 milhões de dólares para o seu amigo Chávez e Maduro, fizeram o metrô lá fora, deram um cano no Brasil e não tem metrô aqui no Brasil. E parte dessa grana teria voltado para cá ou foi tudo para obra? Não foi tudo para obra. Lula, você tem muito a falar sobre corrupção. Não culpe os procuradores da Lava Jato, os juízes. A responsabilidade pela corrupção no Brasil foi tua. Os números estão aí. O candidato Lula pediu direito de resposta, a comissão vai analisar. O direito de resposta é para dizer o seguinte: o Bolsonaro, ele continua sendo
um mentiroso custo massa. Ele sabe que os diretores da Petrobras, inclusive um dos seus chefes da Casa Civil, é do partido que era o diretor da Petrobras, e esse diretor tinha 33 anos de Petrobras. Não era um dia, era 33 anos da Petrobras. Ele foi indicado por competência. Ele foi indicado por competência. Ele já está morto, não dá nem para ficar falando muito dele. Então, o que é importante dizer claramente é o seguinte: as pessoas que foram indicadas pela Petrobras foram indicadas pelo Conselho, porque você sabe que você indica o diretor da Petrobras para o Conselho da Petrobras é que indica o Conselho. Eu, na verdade, Bolsonaro, eu gostaria de que você, quando viesse aqui na Câmara, você explicasse por que faz 4 anos que você não dá um aumento real do salário mínimo. São 36 milhões de aposentados, dos quais 36 milhões que ganham salário mínimo, dos quais 22 milhões de aposentados que estão há 4 anos sem receber aumento real. No meu governo, recebemos 74% de aumento real. É por isso que a economia cresceu. Você sabe quanto a economia cresceu no meu governo? Ela crescia em média 4%. Sabe quanto está crescendo no seu? Menos que 2%. Ou seja, crescia, e o Brasil, quando eu deixei a presidência, estava crescendo 7,5%. Eu vou lhe dar um dado para você pesquisar. Um dado para você pesquisar. Quando eu deixei a presidência, a indústria automobilística produzia 3.700.000 carros. Hoje ela produz menos que 2 milhões de carros. Menos que 2 milhões. Metade da produção de carros. Quando eu era presidente, a estimativa da indústria automobilística era chegar a 6 milhões de carros. Então, veja, nós estamos com uma economia atrofiada, uma economia, sabe, que você fala que está bombando, só se for, sabe, no seu orçamento, porque o povo não aparece esse crescimento da economia. Lula, quando você fala em Petrolão, não se esqueça, o ministro Joaquim Barbosa, quando proferiu seu voto, mandando para a cadeia vários dos seus colegas, ele foi bem claro. O único que não pegou o dinheiro da Petrobras foi o senhor Jair Bolsonaro. Dá até uma gaguejada. Ou seja, não me compare com seus amigos corruptos, Lula. Longe disso. Quando você fala em crescimento, você mente o tempo todo. Dá um Google você em casa. Vê quanto foi o crescimento do Brasil em 2015, 2016. Governo do PT. O Brasil caiu na ordem de 7%. Tinha pandemia naquele tempo? Tinha guerra lá fora? Não. Mas tinha corrupção em abundância no Brasil. Em 2020, o mundo todo sofreu com a economia. Falavam lá fora que o Brasil ia cair 10%. Caiu 10%. No ano seguinte, recuperamos. Ou seja, com pandemia, com uma guerra lá fora e com uma crise ideológica, nós ficamos no 0-0 em 2 anos. E em 2 anos você perdeu 7%. Sem pandemia, sem falta d'água e sem guerra lá fora. Há uma diferença enorme entre cuidar da economia com uma pessoa como eu e o Paulo Guedes e você. E para falar economia, Paulo, prezado Lula, quem vai ser seu ministro da economia? Já decidiu? Ou está barganhando ainda com algum partido político? Quem vai ser seu ministro da economia, Lula? Fala pra gente aqui. Uma coisa, eu falei do meu governo. O governo mais exitoso da história do Brasil. Um governo que tirou 36 milhões de pessoas da miséria absoluta. Um governo que colocou 42 milhões do povo brasileiro a um padrão de consumo de classe média. Um governo que faz mais universidade na história do Brasil. Um governo que mais colocou jovens. Nós pegamos o Brasil com 3 milhões e meio de jovens na universidade, deixamos 8 milhões de jovens na universidade. O Brasil tinha 140 escolas técnicas, nós fizemos 422 escolas técnicas. Ou seja, nós aprimoramos porque nós tínhamos o melhor ministro da educação do Brasil, que é o companheiro Fernando Haddad. O melhor ministro da educação, que fez do Fundeb. O orçamento da educação subiu 160% no nosso governo. A gente criou o piso salarial dos professores, porque esse país estava dando um salto de qualidade. O Brasil era a 12ª economia do mundo, chegou à 6ª economia do mundo. Eu não sei se o adversário meu se lembra, eu era o único presidente do
Brasil, da história do Brasil, convidado para toda a reunião do G8 e convidado para todas as reuniões do G20. E por que a gente era convidado? Porque tinha uma coisa que a gente cuidava que você cuida, que era a questão do clima. Foi no nosso governo o menor desmatamento da Amazônia. Foi no nosso governo. E o seu é o maior todo ano. Vocês estão brincando de desmatar. Vocês estão brincando de abrir cerca. Vocês estão brincando de derrubar árvore. Vocês não vê o que vai acontecer com o comércio brasileiro. Porque o brasileiro do agronegócio, que é sério, aquele que quer ganhar dinheiro, aquele que quer exportar, sabe que não pode invadir a Amazônia. Então, nós vamos ganhar as eleições para poder cuidar da Amazônia e não permitir que haja invasão de terra indígena, um garimpo ilegal e muito menos alguém querer plantar milho, soja ou algum outro produto no lugar que não pode plantar. Nós temos 30 milhões de alqueires de terra degradada que pode ser recuperada para plantar o que quiser no país. Então, eu queria que você explicasse um pouco o desmatamento da Amazônia, da forma irresponsável que está acontecendo agora no seu governo. Então fica aqui, pode ficar aqui? Pode. Dá um Google em casa aí. Desmatamento, 2003 a 2006. 4 anos no governo Lula. Depois dá um Google, desmatamento, Jair Bolsonaro, 2019 a 2022. No seu governo, foi desmatado mais do dobro do que no meu. Dá o Google em casa. Deixa ele falar. Dá o Google, não, deixa ele terminar. Dá o Google em casa. Você desmatou 2,5 vezes mais do que no meu governo, Lula. Você fala de economia, eu peguei o Brasil endividado, quebrado com circo, roubalheira. Agora, esse ano, o Brasil passou da 13ª para a 10ª economia do mundo. E mais ainda, quando você fala em educação, quem foi que deu o maior reajuste aos professores do Brasil? Está olhando para ele, Jair Bolsonaro, 33%. Isso é tratar com dignidade dos professores. Acabou? Acabou? Eu vou lhe falar uma coisa. Pode dar um Google, pode dar o que você quiser, você vai perceber que quando eu ganhei as eleições, ganhei um desmatamento de 27 mil quilômetros, caiu para 4 mil quilômetros. O Brasil participou da COP15 em Copenhague, participou do Encontro de Paris, em que o Brasil era elogiado porque o Brasil era o país que menos desmatava e que mais cuidava da questão. Aí Bolsonaro está deixando tudo por derradeira, 8 minutos. Ele está com 4 na frente. Fez a questão ambiental. E agora nós vamos fazer mais, porque nós vamos fazer com que, sabe, a agricultura de baixo carbono possa fazer com que o Brasil receba, sabe, quem sabe, muito dinheiro da União Europeia e de outros países por conta do sequestro de gás de efeito estufa que nós vamos fazer preservando a Amazônia, coisa que você não sabe. Nós vamos tentar fazer da biodiversidade da Amazônia uma forma de enriquecimento daquele povo da Amazônia, que quase 30 milhões de pessoas que moram lá, e não desmatar e não desmontar como vocês estão fazendo. Destruição. Essa é a palavra. Destruição, invasão de terra indígena, garimpo ilegal, coisa que nós vamos proibir. O nosso governo não vai ter. Aliás, eu vou te dar uma novidade. Eu vou criar o Ministério dos Povos Originários. Esse país vai ter o Ministério dos Povos Originários. Os indígenas vão indicar o ministro nesse país. Quanto mais ministério, melhor, né? Lula, tu acabou de dizer há poucas semanas que é dividir a biodiversidade da Amazônia com o mundo. Você já está se curvando ao mundo. Em vez de você falar que a Amazônia é nossa, você quer dividir a nossa biodiversidade. Você só consegue manter em pé as suas mentiras se você botar um plano de governo teu, que todo mundo já sabe. Controle da mídia. Você fala o tempo todo que quer controlar a mídia, que vai controlar a mídia. Ou seja, somente assim, Lula, as suas mentiras permanecerem. Você quer uma controlar? Mentiroso você. Você mente todo dia. Você mente e desmente. Você foi obrigado a acordar 1 hora da manhã hoje para fazer uma live por causa da mentira que você tinha que contar ao povo brasileiro. Você sabe disso.
ter estado com a consciência muito pesada com o que você fez. Muito pesada. Porque levantar 1h da manhã, papai estava lá, eu não disse aquilo, eu não fiz aquilo. Quem te conhece sabe o que você fez. Quem te conhece sabe o que você fez. Então, deixa eu lhe falar uma coisa, Bolsonaro. Esse país precisa de gente com muita seriedade para governar. Esse país tem que ter alguém que tenha credibilidade da sociedade brasileira. Esse país tem que ter alguém que garanta a estabilidade nesse país. E esse país precisa ter alguém que tenha previsibilidade. Esse país não pode ter um governo que parece um biruta, que todo dia fala uma coisa, todo dia diz uma coisa, todo dia cara de biruta. coisa que diz, ele precisa de gente séria. E é por isso que nós vamos... Não, é Lula que tá que você falando assim, Bolsonaro é um biruta. Nenhum país te convida para ir lá e ninguém quer vir aqui. Bolsonaro tá com 7 minutos, cuidado, Lula, vai se lascar no final, O que hein? nós vamos fazer é fazer a da Amazônia, nós vamos fazer acordos para pesquisar a riqueza da biodiversidade da Amazônia em bem do povo brasileiro e em bem da humanidade. Porque nós precisamos compartilhar um conhecimento científico com outros países para que a gente possa explorar corretamente a Amazônia. Então, Bolsonaro, você sabe o que nós fizemos. Você, sinceramente, sabe que você colocou um ministro que desmatava tudo e dizia que era para abrir cancela para entrar boiada. Você não teve o menor respeito pela Amazônia. O menor respeito. Ou seja, para você o que vale é os caras quebrar, desmatar, invadir, plantar. O homem de negócio sério não invade. Eu digo para vocês, o verdadeiro, o homem do agronegócio não invade. Quem invade é bandido. Quem invade está transgredindo a lei e isso vai acabar. Isso vai acabar. Não tem conversa mole. Em 14 anos,